Se você tá nesse vídeo, você deve saber que o Jesse Eisenberg, o ator que interpretou o Lex Luthor nos filmes de Batman vs Superman, disse que a atuação dele nesse filme prejudicou demais a sua carreira. Mas será que isso foi justo? Ou será que o Lex Luthor dele foi tão inovador que acabou incomodando muita gente? Eu sou o Alex e hoje no Snyderverso vamos falar sobre a interpretação genial do Eisenberg, Jesse Eisenberg, e por que talvez seja a hora da gente reavaliar o Lex Luthor do Snyderverse. Bora? No podcast Armchair Expert, o Jesse Eisenberg admitiu que interpretar o Lex Luthor teve um impacto negativo na sua trajetória profissional. Ele mencionou que foi mal recebido de forma pública pela primeira vez na sua carreira, o que foi algo não muito fácil de lidar. Mas por que isso aconteceu, você me pergunta? A recepção polarizada de Batman vs Superman fez com que a sua atuação fosse duramente criticada. Mas será que isso foi justo? Será que a crítica foi justa? Muitos apontaram que ele parecia um Mark Zuckerberg mais maníaco, mas isso ignora completamente o quanto ele estava alinhado com a visão do Zack Snyder e do Chris Terrio, o roteirista do filme. Além disso, para quem não sabe, o Mark Zuckerberg foi interpretado pelo Jesse Eisenberg no filme A Rede Social de 2011. Mas assim, pensa qual era a visão do Lex Luthor para esse filme. Para Batman vs Superman. O Snyder e o Chris Terrio queriam que o Lex Luthor fosse muito mais parecido e muito mais próximo da realidade atual, da nossa realidade. O magnata das Big Techs, manipulador e brilhante, que se vê como o único capaz de deter a ameaça que ele não consegue controlar, o Superman. E cá entre nós, não é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia? Não te soa familiar? Clica aí no botãozinho, pode ativar aí o sininho do visionário. Isso mesmo. Mas por que o Lex Luthor do Jesse Eisenberg foi tão incrível? Vou dar alguns pontos para vocês. Camadas e profundidade. O Eisenberg entregou um personagem multifacetado, que além do gênio maligno clássico, ele mostrou fragilidade emocional, como no discurso sobre Deus e o poder absoluto, obsessão e paranoia, retratando um Lex que teme a ideia de algo ou alguém que ele não pode dominar. Foi tipo uma atualização ousada do vilão. Transformar o Lex em um empresário contemporâneo no estilo Mark Zuckerberg foi uma escolha que refletiu as ansiedades modernas. Pensa assim, as Big Techs hoje em dia controlam o mundo, assim como o Lex tenta controlar Metrópolis e Gotham. Ele representa o medo humano, medo do ser humano, medo do desconhecido e também a luta pelo poder frente a algo divino. Nesse caso, algo divino é o Superman. Então são muitas relações. E agora, se a gente falar um pouquinho das conexões com as HQs, apesar de parecer diferente à primeira vista, o Lex do Jesse Eisenberg tem várias inspirações vindas dos quadrinhos. Como o Superman Birthright, um Lex brilhante, mas socialmente alienado e emocionalmente instável. E Liga da Justiça Terra 2, um manipulador nato que desafia os heróis mais poderosos do que ele. Então, botado esses pontos aí de alguns pontos positivos em relação aos quadrinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre... Vamos fazer uma reavaliação da recepção negativa que ele teve. Quando o Batman vs Superman foi lançado, muitos esperavam um Lex Luthor mais tradicional, como o do Gene Hackman, do Kevin Spacey. Mas o Snyder e o Terrio quiseram algo mais ousado, algo que refletisse o mundo contemporâneo. Porque como a gente já sempre fala aqui nesse canal, os filmes do DCU eram para ser como se fossem no nosso mundo. Aquela terra era o nosso mundo real, o mundo que eu vivo, que você vive, que tá me assistindo. Então tudo isso faz muito sentido. Então, como o próprio Jesse Eisenberg comentou, o impacto foi muito mais pela recepção pública que ele recebeu do que pela qualidade do trabalho dele. E honestamente, será que as pessoas não estão sendo tão injustas com uma interpretação que foi tão rica? Porque no contexto maior do Snyderverse, o Lex Luthor era a peça fundamental do maior plot do DCU, do maior arco que a gente teria. As ações que ele teve nesse filme do Batman vs Superman levaram diretamente à criação da Liga da Justiça. Então, por causa dele que a Liga da Justiça foi formada, mostrando aí a importância estratégica e narrativa desse personagem criado para essa versão. A gente pode pegar e dizer assim, por que o Lex do Jesse Eisenberg é genial? Eu posso dar 3 pontos. Então tem o discurso de poder, que é aquela cena onde ele fala sobre Deus pro Clark lá, que ele tá
naquele ali ponto ele fala sobre Deus, que Deus é tribal, que é um dos pontos altos do filme, na minha opinião. É um momento que revela toda a complexidade do personagem, toda a sua inteligência, toda a sua insegurança e aquela sua obsessão de controlar todos ao seu redor. Inclusive o Lex fala essa frase que pra mim é muito boa. Ele diz assim, ó: Deus é tribal, Clark e Joey. Deus escolhe lados, porque em nenhum momento da minha infância Deus se apresentou para tirar das garras do meu pai manipulador, algo assim. Então ele aprendeu desde cedo, eu aprendi desde cedo, ele diz. Se Deus é todo poderoso, ele não pode ser de todo bom. E se ele é de todo bom, ele não pode ser todo poderoso. Então, para mais que soe algo simplório, as pessoas não conseguem enxergar as camadas. Só nessa frase que o Lex Luthor fala, a gente remete a tudo que a gente já viu de todos os Lex Luthors que viveram. A gente já remete a todos os passados sombrios que eles têm. Inclusive, por exemplo, Smallville, todo o passado que o Lex tem com o Lionel Luthor. Tudo isso é muito bem trabalhado nessa frase, mostra toda a complexidade, toda a insegurança, toda a carga emocional desse personagem. Mostra que se ele não acredita, e se as pessoas hoje são salvas por um suposto Deus que seria o Superman, ele não pode aceitar. Porque com ele não foi assim. Ninguém ajudou ele quando ele precisou. Então tem toda essa carga emocional, além do fato de que ele inveja, porque ele não pode controlar, ele tem dinheiro, ele é um mimado, digamos assim, por mais que tenha sofrido, né? Então ele não consegue controlar, e o que ele não consegue controlar ele quer destruir, que é exatamente como a gente vê os magnatas hoje de Big Techs fazendo. É exatamente essa mesma associação, só que isso foi feito lá em 2016. As coisas não estavam do jeito que estão hoje, no presente 2025. Então hoje é muito mais fácil de relacionar esse tipo de coisa. Então ao mesmo tempo que ele é um vilão, mostra o lado mais humano dele. Isso é algo bem grandioso, esse é o segundo ponto. Pra mim, o Jesse Eisenberg trouxe humanidade ao Lex Luthor. Ele é brilhante, mas ele é falho. Ele é poderoso, mas é vulnerável. E essa dualidade torna ele mais real, mais crível, mas ao mesmo tempo muito mais aterrorizante. Que eu posso citar cenas como no Capitólio, todo mundo a senadora June lá, ela se apavora quando ela vê aquele copo do chá da vovó lá, do chá de pêssego da vovó que ela vira, na hora ela sabe que o Lex Luthor vai acabar com tudo. Ela olha pra cadeira e vê a cadeira vazia. Ou quando ela tá dizendo que vai proibir a importação da Kryptonita, que é o mineral que ele quer trazer lá do Oceano Índico, que era onde tava a nave que tava terraformando o planeta Terra em Homem de Aço, que o Superman destrói. Ele fica com aquelas mãozinhas assim na mesa, falando diversas frases que, se a gente for pegar as camadas, querem dizer tais trechos da história. Então são coisas bem complexas relacionadas a esse personagem nessa interpretação. Agora, pra gente debater um pouquinho, essa crítica foi justa ou não? Qual a minha opinião? Ela foi justa? A crítica foi feita à interpretação dele? Ou críticas ao filme, que seja? Crítica a Batman vs Superman? Eu concordo com tudo que aconteceu ali, inclusive com essa repercussão do Jesse Eisenberg. Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. Filmes como Blade Runner e até o Watchmen, do Zack Snyder, enfrentaram muitas críticas negativas quando foram lançados. Muitas. Mas hoje, você pega e fala de Blade Runner pra alguém. Pega e fala de Watchmen pra alguém. Inclusive o Christopher Nolan falou que o Watchmen vem muito à frente do seu tempo. O Patrick Wilson falou que o Watchmen é o único filme que ele consegue reassistir que ele já fez. Então hoje, esses dois filmes que eu citei são considerados cult. Mas naquela época, na época que eles foram lançados, não era assim. E o mesmo, escuta o que eu tô falando, o mesmo pode, e eu acho assim, ó, tenho certeza absoluta que vai acontecer o mesmo com Batman vs Superman. Vai acontecer o mesmo. E é por isso que, ao mesmo tempo que é bom a gente ter uma pessoa que é considerada um visionário e tal, pra fazer um filme, cara, ficar entre nós, era uma baita de uma equipe, velho, que tava por trás desses filmes. Era Chris Terrio, era David S. Goyer, que escreveu o primeiro rascunho de Batman vs Superman, Zack Snyder, Christopher Nolan. Então, cara, era uma equipe gigantesca. Michael Wilkinson, que fazia o figurino. Cara, era assim, ó, era uma equipe de muitos profissionais incríveis. Chris Terrio, que ganhou o Oscar por Argo. Então, cara, ele era o roteirista do filme, junto com David S. Goyer, que era da trilogia do Batman do Nolan e escreveu Homem de Aço com o Nolan. Então, era um time de peso fazendo isso. Se tem um time de tantas pessoas boas que talvez pensem fora da caixa e à frente do seu tempo, é uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que vai ter uma galera que vai gostar na época que isso sair, vai ter também uma galera que só vai ver mais pra frente. Ou talvez essa galera não veja, mas as futuras gerações vão ver. E isso vai acabar se tornando cult, porque é isso que acontece. E isso é triste por um lado, entendeu?
Mas eu fico com a minha mente tranquila relacionada a isso, porque eu sei que essas coisas vão ser vistas dessa forma lá pra frente, sabe? Eu sei que a forma como eu vejo esses filmes lá pra frente, muito mais gente vai ver da mesma forma, e isso já tá sendo mostrado, conforme o tempo foi passando, cada vez mais. É sempre Batman vs Superman, é sempre Homem de Aço, é só isso que se discute na internet relacionado a DC. É sem a gente, ó, todos esses personagens, todas as pessoas que estão agora nos filmes do James Gunn e etc, eles não conseguem, não digo só a maioria, óbvio, mas muita gente não consegue elogiar o filme sem fazer uma crítica ao universo que passou. Vocês já notaram isso? Sempre acaba voltando para o ponto do Zack Snyder, sempre volta. A notícia que bomba é quando o Zack Snyder falou com o James Gunn, o Zack Snyder falou com o James Gunn sobre o James Gunn falou com o Zack Snyder sobre a roupa do Superman, se deveria ou não usar cueca. Então, cara, sempre o nome dele volta. E já faz anos que ele não faz nada pra... Então isso é você gostando ou não. Isso é algo que acontece com mentes visionárias. E não foi só o Christopher Nolan. A interpretação do Superman é do Christopher Nolan. A interpretação do Batman junto com o Nolan e o Snyder é do David S. Goyer, do Chris Terrio, do Lex Luthor também. Então por mais que o Lex Luthor tenha sido criticado, cara, pela sua atuação, ele representa como é um milionário das... Ele é um Mark Zuckerberg do mundo da DC Comics. O Lex Luthor do Jesse Eisenberg foi ousado, foi inovador e é muito subestimado. Será que a gente está diante de uma das interpretações mais injustiçadas do cinema moderno? Eu quero saber, de fato, a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você acha que o Lex do Snyderverse merece mais reconhecimento. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, rapaziada. Fui!